Vamos abrir as nossas Bíblias. Haverá uma programação para as crianças lá em cima, irmãos. Então as crianças podem ir a uma programação adequada à sua idade lá em cima. João capítulo 4. Eu tenho falado aqui nas quintas-feiras que venho pregando e tenho dado notícia disso aos irmãos sobre temas, assuntos em relação aos quais nós nos distinguimos daquilo que predomina na cristandade ao nosso redor. Como eu disse, algumas das coisas sobre o que tenho pregado são peculiares aos anabatistas e nos distinguem como anabatistas dos demais grupos evangélicos. Mas algumas coisas não nos são peculiares historicamente. São coisas que eram comuns a nós e a todos os evangélicos, ao menos até o final do século XIX, de uma maneira geral. Mas, ao longo do século XX, o secularismo, o mundanismo, o liberalismo entraram de maneira continuada na cristandade. E ela sofreu mudanças que nós não acompanhamos, graças a Deus, porque não foram mudanças para melhor, mas para pior. E hoje, essas coisas que outrora eram comuns a nós e a eles, hoje estão somente conosco e com alguns outros que defendem conosco a mesma postura, de maneira que passamos a nos distinguir dos demais por essas coisas que antes nos eram comuns. E hoje eu não vou falar de um assunto que nos distingue como anabatistas dos demais, mas que outrora era comum a todo o povo evangélico. E alguns apostataram, saíram da linha, mas nós nos mantivemos no mesmo caminho de sempre, aquele que foi definido pela Escritura. Nós vamos falar hoje sobre a música, sobre o louvor, como a Bíblia encara estes assuntos, como nós, como crentes, devemos aceitar estes temas. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. João 4, 23 e 24, Jesus fala: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Podeis assentar. Meus irmãos, a música, particularmente o louvor, é algo anterior a nós, seres humanos. Segundo a Bíblia, o louvor, a adoração, os cânticos, de alguma maneira já existiam entre os anjos de Deus. Quando Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, em outras de suas obras, quis, de modo alegórico, descrever o acontecimento da queda de Satanás, ele ilustrou aqueles seres que equivaleriam aos anjos, originalmente criados por um supremo ser, numa sinfonia, numa orquestra, onde cada um tinha uma parte, uma participação para que o todo da música, em sua beleza, soasse. Mas de repente houve um daqueles seres que não quis mais subordinar-se a uma música conjunta, ele quis ter a sua própria música. E ele desassociou-se daquela orquestra. E naquela história ele representava Satanás. Houve um fenômeno, irmãos, no país de Gales, na época do grande avivalista Ivan Roberts, que ficou conhecido como o Cântico dos Anjos.
Este fenômeno tornou a acontecer nos primórdios do avivamento pentecostal, em Azusa Street. E esse fenômeno dava-se da seguinte maneira: poucas pessoas estavam presentes, não eram cantores profissionais, não havia instrumentos, cantavam de maneira simplória, mas a música que eles cantavam ressoava numa beleza fora do comum, como se outras vozes se somassem, ou como se emprestasse beleza àquelas vozes. E foi assim chamado Cântico dos Anjos, porque acreditava-se que os anjos ali presentes também louvavam a Deus, e de alguma maneira o som dos anjos ecoou com o dos homens, trazendo toda aquela beleza estonteante que fazia pessoas incrédulas presentes de repente caírem prostradas ao chão e confessarem os seus pecados, voltando-se para Deus. Portanto, o louvor está associado preliminarmente aos anjos. Lá em Jó, no capítulo 38, a Bíblia diz assim, do versículo 5 ao 7. Jó 38, 5 ao 7, diz assim: quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela, sobre a terra, o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Meus amados irmãos, as estrelas da alva eram os anjos, de maior imponência, entre os quais estava Lúcifer. E os filhos de Deus aqui eram os anjos de uma maneira geral. Então se fala das estrelas da alva cantando alegremente e os filhos de Deus se jubilando com isso. Estrelas na Bíblia são símbolo dos anjos. A Bíblia diz que quando Satanás caiu, ele levou consigo a terça parte das estrelas do céu, ou seja, dos anjos. Ele é descrito na Escritura como uma estrela caída do céu, lá no livro do Apocalipse. E ele era aquele que comandava, que regia a adoração. Antes mesmo da criação do homem, ele era o regente do coro, ele era o instrutor da adoração. Lá em Isaías, no capítulo de número 14, a Bíblia diz o seguinte, nos versículos 12 e 13. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, se refere a Satanás. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Note, ele era daquelas estrelas da alva que cantavam. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, ou seja, dos demais anjos. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A Bíblia mostra de maneira mais clara ainda que Satanás tinha este papel distinto no louvor, na regência, lá em Ezequiel, no capítulo de número 28, versículo de número 13. Diz assim: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, e em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, que são instrumentos musicais. No dia em que foste criado, foram preparados.
Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Meus amados irmãos, Satanás esteve no Éden, mas este Éden aqui ainda não era o Éden como Deus o formara para Adão. A terra é mais antiga do que o homem. Deus no princípio criou céus e terra, e a Bíblia diz no versículo 2 que a terra veio a ser, assim que o hebraico diz, sem forma e vazia. Deus não criaria nada sem forma. Deus não criaria nada como um caos. Alguma coisa aconteceu e desorganizou a terra. Foi a queda de Satanás, como um relâmpago vindo do céu. Ele desestruturou a terra. O relato da criação de Gênesis 1 é o relato da reestruturação da terra para a colocação do homem nela. E nós sabemos que o Éden em que Adão foi posto era composto de árvores, de vegetais. Mas houve um Éden antes desse caos, antes da queda de Satanás aqui. Este Éden era mineral, conforme se mostra aqui. Existiam pedras preciosas, não árvores. Satanás não poderia ter concebido o pecado no céu, diante de Deus, porque no céu não entra pecado. Ele o fez aqui na terra. Por isso disse, subirei acima das nuvens. E ele não conseguiu lá no céu realizar o seu intento, porque antes que entrasse foi derrubado. E portanto aqui ele esteve, antes de essa terra ser aquela estruturada para o homem. E aqui diz que ele estava entre os pífaros, estava entre os tambores. Alguém diz, pastor, são instrumentos físicos. Nós sabemos que anjos são espíritos. De duas uma, irmãos, ou são metáforas para falar de alguma coisa, algum recurso que os anjos tinham para louvar a Deus nesse mundo espiritual, ou então podem ser objetos físicos mesmos, levando-se em conta que os anjos podem tomar forma corpórea, embora não sejam constituídos essencialmente de corpo, mas eles podem tomar forma corpórea, como muitas vezes lemos na Bíblia. Portanto, os anjos estavam ligados a essa atividade musical, a este culto, a este louvor. E Satanás tinha um papel de condução, de liderança. Por isso, é do interesse de Satanás, que não quis mais participar de um louvor que fosse prestado a Deus, mas desejou que o louvor voltasse para si. É pretensão de Satanás, irmãos, corromper a adoração na casa de Deus, corromper o louvor, corromper a música de uma maneira geral, que foi cogitada para servir a glória de Deus, a adoração do nome do Senhor. Nós podemos perceber, irmãos, que é uma ingenuidade o que alguns pensam, que o diabo quis destronar Deus. Ele não quis fazer isso, ele sabe sua condição de criatura. O que ele quis foi que o louvor que os demais anjos prestavam a Deus, prestassem a ele. O que ele disputou com Deus não foi para ter a posição que Deus tinha, que ele nunca poderia ter. Ele não é um Deus do mal, ele é uma criatura finita. O que ele desejou foi disputar com Deus acerca da lealdade dos outros anjos. Ele quis que os demais anjos a ele fossem leais e não a Deus. Portanto, a primeira corrupção aqui da música, irmãos, foi a vanglória. Eu imagino que Satanás conduzia aquela orquestra sinfônica dos anjos de uma maneira que saía um louvor, uma musicalidade estonteante. E ele, quando viu tudo aquilo, se orgulhou de sua capacidade de administrar aquela orquestra tão bem, de fazer aquilo ali tão elevado. E ele se perguntou, por que não cantam então para mim? Por que isso não vem para mim? Ele se corrompeu por causa de sua formosura. Foi criado perfeito até que nele se achou iniquidade. E nós vemos, irmãos, acontecer muito isso. Na vida secular e religiosa, nós vemos homens simples, que depois se tornam grandes cantores e ficam megalomaníacos.
como os Beatles, que disseram ter ficado mais famosos do que Jesus Cristo. Nós vemos que essas pessoas começam a se sentir divinas pelo aplauso, pelo reconhecimento que lhes é dado. Pessoas simples que começaram a cantar na igreja para adorar a Deus, depois quiseram ser superstar, quiseram ser destaques, quiseram ser estrelas, quiseram glória para si por seu talento, por sua capacidade. Elvis Presley era um cantor simples de uma igreja evangélica e se perdeu pela glória que adquiriu. É possível que ele tenha se voltado para Deus antes da morte, morreu com um livro evangélico no colo, mas antes de morrer, ele ainda teve uma conversa com um pastor, e o pastor falou para ele da necessidade de ele tornar a Deus. Ele sentia-se culpado, e ele dizia: eu fui longe demais, eu não consigo voltar. Era, irmãos, uma glória tão grande, que era difícil tirar toda aquela vestidura e voltar à simplicidade de uma criança para tornar a Deus. Satanás, portanto, irmãos, ele quer fazer da música alguma coisa que não promova a Deus, promova a glória humana, promova o lucro, promova a ambição, promova a sensualidade, promova a carnalidade, mas nunca a glória de Deus. Ele tem interesse especial em fazer degenerada a música. Interessante que os comunistas diziam na União Soviética: não precisamos muito, no começo falavam assim, nos ocupar demais com os Estados Unidos. O rock e as drogas acabarão com aquela nação. A música degenerada vai destruir o que há de melhor naquela nação. É interessante, irmãos, que os que inventaram instrumentos musicais entre os seres humanos não foram os da descendência de Sete, o filho que Deus deu a Adão no lugar de Abel, sendo que Abel e Sete foram servos de Deus. Mas os que inventaram os instrumentos musicais foram os da descendência de Caim. Esses inventaram coisas gloriosas, cidades, construíram cidades, puseram nome dos filhos nas cidades, inventaram os instrumentos musicais para deleite próprio, para entretenimento, para divertimento próprio. Está escrito lá em Gênesis, no capítulo de número 4, versículo 21. E o nome do seu irmão era Jubal, a linhagem de Caim. Jubal. E este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Muito embora nós saibamos que a harpa, o órgão, foram depois levados para o culto a Deus, particularmente pela influência de Davi, a invenção veio de homens que buscaram a música para entreter-se. Na linhagem de Caim já atuava o maligno para fazer a música aparecer com a intenção desviada. Porque Caim era do maligno, a Bíblia diz. E o que inventou a descendência de Sete? Inventou a oração. Gênesis 4, 26. E Sete, o filho que foi dado por Deus a Adão, no lugar de Abel, que foi um servo de Deus. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Foi da linhagem de Sete que veio Noé, foi da linhagem de Sete que veio Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Note, irmãos, a linhagem de Sete se preocupava mais com a oração. Isso mostra uma coisa importante: nós temos que louvar a Deus, adorá-lo, e devemos, entretanto, ter cuidado
para não fazer o louvor perder a direção vertical e ficar na horizontal para o nosso entretenimento e vanglória. E aprendemos que a oração é mais importante até do que o louvor, porque o louvor, irmãos, pode aparecer como uma máscara para o nosso desejo de entretenimento, mas a oração é com o joelho em terra e com o rosto no pó. A oração não tem nenhuma feição de entretenimento. O hipócrita pode orar disfarçadamente, mas ele vai se esforçar para fazê-lo. Enquanto que alguém pode louvar só por entretenimento e sentir prazer nisso. Mas se ele quiser mascarar que ora sem de fato orar, ele vai ter dores no joelho, por certo. Por isso a oração revela mais quem nós somos do que a música, irmãos. Sejamos homens de oração. Nós vemos em igrejas por aí cantores que nunca dobram os seus joelhos, que nunca curvam os seus joelhos, pessoas que na verdade são profissionais da música, mas não têm o espírito de oração em seus corações, tocadores que estão no culto na parte do louvor, mas se retiram quando é na parte da oração. Nós temos que ser homens de oração. Aquele que louva a Deus verdadeiramente é aquele que também sabe buscar o Senhor em oração. Os grandes compositores, John Newton, Charles Wesley, Isaac Watts, todos eles eram homens de oração. Eram homens que buscavam a Deus e nas orações, derramando a alma diante do Senhor, é que eles compunham aqueles belíssimos hinos que nos arrebatam quando os entoamos para adorar a Deus. A música está sempre ligada a um motivo. E é aqui onde nós temos que examinar a sua legitimidade. Qual é o motivo da música? Qual é a razão da música? Para que as pessoas estão cantando? O louvor e a adoração a Deus verdadeiros não apenas aparecem na exposição da letra da música como sendo para Deus, mas na intenção do coração daqueles que cantam e que louvam ao Senhor. Em relação à música clássica, irmãos, que é originária da música sacra, é uma música artística, nada contra ouvi-la. Aliás, se nós a ouvirmos com cuidado, nós podemos até louvar a Deus pela beleza dos sons, pela harmonia dos ritmos, porque elas seguem uma coordenação matemática, assim como nós admiramos as estrelas. Se nós deixarmos o deleite em ouvi-la e examinarmos a sua beleza de textura e atribuirmos aquilo a Deus, nós poderemos estar adorando a Deus enquanto a ouvimos. Mas a música mundana, comum, profana, ela geralmente vem acompanhada de motivos que não são nobres. Ela não é feita por arte, nem para louvar a Deus. Ela é feita, irmãos, por algum outro motivo não muito nobre. Geralmente são músicas românticas onde aquele que canta está pensando num ato sexual que iria ter com a mulher amada. São músicas que têm como inspiração o desejo de atos físicos no mundo sexual. Por mais que pareçam agradáveis, a letra está comprometida por causa de inspiração não conveniente, músicas de duplo sentido. É claro que se essas músicas são de uma melodia bela, ao ouvi-las casualmente, nós não podemos deixar de nos deleitar, a não ser que não tivéssemos a intuição estética e Deus nula deu. Nós vamos apreciar a qualidade, vamos sentir deleite em ouvi-la, mas uma coisa é você casualmente ouvi-la e se deleitar na beleza a que
você atribui a Deus. Às vezes eu ouço uma música mundana, mas ela tem uma melodia tão bonita que eu penso dentro de mim, deveria ter sido um crente para compor essa melodia. Mas sabendo eu dos motivos que inspiraram a letra, eu não vou comprar um CD desse e vou ficar ouvindo em casa. Uma coisa é eu ouvir casualmente e não esmagar o meu senso estético, reconhecer que é bonita se for, porque grande parte não é. Outra coisa sou eu cultivar isso como uma coisa minha, para ficar ouvindo, me deleitando. Eu tenho que ouvir, são músicas que vão glorificar ao Senhor. O motivo, irmãos, é importante. Geralmente o motivo do homem do mundo é sexual, é sensual. E se nós nos encantarmos com essas músicas, nós vamos terminar sendo contaminados com aquele desejo carnal que a pessoa quer comunicar. Aliás, essas músicas falam da mulher amada como se ela fosse a realização da felicidade final do homem. Como se elas tomassem o lugar de Deus, até o lugar da aspiração que se deve ter pelo céu. Como se aquela pessoa fosse tudo. E nós não podemos nos comprometer com esse tipo de música, irmãos, que reduz o céu, a felicidade, ao encontro da outra pessoa. Nós não podemos cair nessa situação. Em Isaías, no capítulo 12, versículos 5 e 6, nós vemos um motivo glorioso para cantarmos. Isaías, capítulo 12. 5 e 6. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Já já eu leio o versículo 6, mas o versículo 5 é um convite ao louvor. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. O louvor é uma celebração, é uma comemoração dos feitos de Deus, das ações de Deus, das operações de Deus. Cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Mas o versículo 6 é a adoração. Nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Quando Jó disse, o Senhor me deu e me tirou, e bendito seja o nome do Senhor, ele estava adorando a Deus. O versículo 6 diz, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Aqui não estamos louvando, adorando, por causa do que Deus fez, mas pelo que Ele é santo, Ele é grande no meio de nós. O louvor é pelo que Deus fez, a adoração é pelo que Deus é. Eis bons motivos para se cantar, é pensar em todos os feitos gloriosos de Deus, e é pensar em todas as coisas maravilhosas que Deus é. Mas veja o que a Bíblia diz sobre a música mundana, que é apenas para entretenimento dos homens, cantada nos bares, para despertamento da sensualidade humana. Isaías capítulo 5, versículo de número 12, diz assim. Isaías 5, 12. E harpas e alaúdes, tamboris e gaitas e vinho há nos seus banquetes. E não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Note, o homem mundano, ele tem harpa, ele tem música, junto com o vinho, é entretenimento, é diversão, é palhaçada, é coisa de duplo sentido. E naquelas músicas que eles estão cantando, eles não olham para a obra do Senhor. A inspiração não é na obra do Senhor, eles não estão maravilhados com alguma coisa que Deus fez ou com algo que Ele é, eles não estão considerando a obra de suas mãos. São outros motivos, esses motivos nobres, que seria olhar para as coisas que Deus criou, seria considerar as obras de suas mãos, está totalmente suprimido. Amós, capítulo de número 6. Livro do profeta Amós.
capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Aqui são os ais. No versículo 1 do capítulo 6 já começa: ai dos que vivem sossegado, ai desses, ai daqueles. E então no versículo 5 diz: ai dos que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. Preste atenção nisso. Ai desses aí que estão só se entretendo, cantando, tem muita música, vinho, muito perfume, roupa cara, muito luxo, mas eles não estão sofrendo pela ruína de José, pela ruína de Israel, pela ruína do povo de Deus. Povo de Deus arruinado espiritualmente, precisando de almas que gemessem, de corações que chorassem, mas os motivos deles não estavam ligados a nada com a obra de Deus. Em vez de estarem se afligindo pela ruína do povo de Deus, estavam lá eles, nas taças, com perfumes caros, o mais excelente óleo, cantando suas músicas, com motivos completamente alheios aos nobres motivos espirituais. Interessante, irmãos, que quando Israel ficou cativo na Babilônia, o povo se recusava a cantar, porque eles não encontravam motivos. Estavam lá porque haviam pecado contra Deus, longe de sua terra, punidos pela ruptura do pacto. Eles tinham motivo para chorar, para se contristar, para fazer uma oração de confissão, mas eles não tinham motivo para louvar. Se tivessem motivo, era algum motivo mundano, entretenimento, coisa do tipo, porque tudo estava errado. Mas eles se recusaram a cantar. Veja aqui o que a Bíblia diz no Salmo 137. Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Quer dizer, os incrédulos diziam para eles: olha, cante aí para a gente ouvir. O motivo não era nobre, era só para mostrar o talento musical deles. Eles não tinham motivo real para cantar. E versículo 4, eles disseram: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria, descobria até os alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuiu o pago, que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. O povo estava, irmãos, estava triste, desejando o dia da revanche da justiça de Deus, quando Deus iria então punir aquele povo pagão, idólatra da Babilônia, que subjugara a nação de Israel e Deus permitira por causa dos pecados de Israel. Mas veja, quando o povo saiu da Babilônia, como eles já tinham motivo para cantar. Vamos ler aí o Salmo 126 agora, do 1 ao 3, aqui foi quando saíram eles da Babilônia. Salmo 126, do 1 ao 3 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso,
Aleluia, eles começaram a rir de tanta alegria, libertos do cativeiro pelo Senhor, e a nossa língua de cântico, então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Aleluia, ele diz, nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cântico, eles tinham um motivo. Meus irmãos, nós devemos perguntar qual é o nosso motivo. Por que que o mundo está errado nos seus deleites, nas suas músicas? Porque os motivos não são nobres, são carnais, são promíscuos. E nós, mesmo que estejamos cantando cânticos que falem na glória de Deus, se a razão de estarmos cantando é porque é divertido cantar, é porque é interessante cantar, é porque é um momento de sociabilidade cantar, nós estaremos pecando contra Deus. Igrejas há por aí que preferem ritmos joviais, mais extrovertidos, até irreverentes, para que isso atraia jovens, para que as pessoas do mundo se sintam bem, encontrem a música que já conhecem. Mas Calvino disse muito bem que os cânticos a Deus devem ter peso e majestade. O louvor a Deus, irmãos, deve ser condizente com a sua natureza. Deus é espírito, adoremo-lo em espírito. Deus é verdadeiro, adoremo-lo em verdade. Deus é santo, o adoremos em santidade. Por isso não venha adorar a Deus com roupa seminua. Adoremos a Deus, irmãos, com reverência, porque Ele é santo 3 vezes, porque Ele está sentado no alto e sublime trono, porque Ele é o Altíssimo, porque Ele é o Excelso. O louvor e a adoração que prestamos a Deus diz ao mundo que tipo de Deus nós servimos. Se as pessoas chegarem aqui e encontrarem muita gente dançando ao som da música, um ritmo de entretenimento, dançarinas aqui na frente, eles podem até gostar e dizer, bem, essa igreja é legal, é interessante, mas a ideia que eles vão ter de Deus é uma ideia equivocada. Vão imaginar que o nosso Deus, irmãos, é aquele cara lá de cima de que fala a apresentadora da televisão. Vão achar até que nós nem acreditamos em Deus nenhum, estamos aqui para nos divertirmos. Mas se o nosso louvor for um louvor sério, centrado, se houver peso de glória, se houver contrição, se houver reverência, se houver adoração, pode ser até que o incrédulo sinta-se inquieto num primeiro momento, como um peixe fora d'água, mas se ele insistir em permanecer aqui, no final ele vai estar de joelhos e dizendo, verdadeiramente Deus está no meio de vós. Aleluia, aleluia. Os serafins, na visão de Isaías, diziam a Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O lugar sofria um abalo e o lugar se enchia de fumaça. Isaías disse, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. É como quem diz, como é que eu vou me juntar a esses serafins para cantar? Esse ambiente não é meu, eu não estou preparado para me juntar a eles nesse cântico. Os meus lábios são impuros. Porque ele viu lá, irmãos, um ambiente glorioso. Os serafins cobriam o rosto com 2 asas, reverência. Cobriam os pés com 2 asas, humildade. E com 2 asas voavam, disponibilidade. Isaías ficou maravilhado com tudo aquilo que estava vendo. Ele disse, ai de mim, como é que eu vou louvar a Deus? Sou um homem de lábios impuros. Um serafim pegou uma brasa viva do altar de Deus, porque eu quero dizer que tem fogo no céu, não é só no inferno não, irmão, mas o fogo do inferno destrói
destrói, e o fogo do céu constrói, purifica, capacita, habilita. E então o serafim queimou a boca de Isaías. Isaías não ficou desfigurado, não, ficou puro. Deus disse: agora quem há de ir por nós? Era como se Deus estivesse dizendo: aqui eu tenho serafins, mas lá do outro lado quem é que vai? Quem é que vai falar lá? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque quando a brasa lhe tocou, o serafim disse: tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi perdoado. E agora ele podia ser um adorador. Aleluia. Meus irmãos, quando nós nascemos de novo, todos os nossos hábitos mudam. Interessante que Calvino era um homem rigorosíssimo, os puritanos também. Música mundana nem pensar. Quando os puritanos estiveram detendo a maioria no parlamento inglês, e Cromwell foi o Lorde Protetor, os teatros foram fechados. Porque eram mundanos e promíscuos. Para falar a verdade, os puritanos e os calvinistas genebrinos, à época de Calvino, nem instrumentos musicais tinham no culto, para evitar qualquer distração. Para evitar qualquer distração, irmãos, não havia nos cultos dos puritanos instrumentos musicais. Porque era a preocupação tão grande de que eles se concentrassem, que tinham medo dos instrumentos. Wesley disse: eu não me incomodo com os instrumentos musicais, desde que eles estejam escondidos. Eu me lembro quando eu era novo convertido, que tinham algumas igrejas, que você ouvia o som dos instrumentos e olhava para todo lado e não via os instrumentos, eles estavam escondidos. Eles ficavam lá em cima, do outro lado, os músicos não eram vistos. Eu não estou dizendo que nós temos que fazer isso. Nós podemos ter os instrumentos e fechar os olhos e adorar a Deus. Naquele tempo também não havia o hábito de fechar os olhos, eles cultuavam de olhos abertos. Você tem esse instrumento para se concentrar ou para não se distrair, mas o que eu estou dizendo é que aqueles homens eram homens rigorosíssimos, e longe de Calvino que em Genebra se cantasse música profana. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque tem uns calvinistas agora por aí, que estão, irmãos, defendendo música mundana. Estão defendendo que você pode cantar música profana, que esse negócio de que você só canta música se tiver referenciabilidade a Deus, não é verdade. A única coisa que esses calvinistas têm de Calvino é a doutrina da predestinação, dita com muito mais insistência e exagero do que o próprio Calvino disse. O lado bom de Calvino, dos calvinistas primitivos, a santidade, o zelo, eles esquecem, irmãos. Deixam para lá. Mas nós temos que ter o espírito correto. Quando você nasce de novo, você muda os hábitos. Por isso, se você nasceu de novo, tem que se vestir diferente. Tem que falar diferente. Tem que ter gosto diferente, preferência diferente, valores diferentes. Preferências musicais diferentes e hábitos musicais diferentes. Eu me lembro que uma vez eu estive num grupo que se dizia de evangelização dentro da faculdade, há muito tempo. E quando eu cheguei lá, encontrei mulheres seminuas, com roupas totalmente indecentes, cantando músicas, que eram músicas mundanas, com uma letra evangélica muito pobre. E quando a pessoa foi falar, ela disse: olha, o objetivo aqui do nosso grupo é a gente mostrar para os descrentes que nós não somos gente estranha, não, porque as pessoas pensam que crente é assim uma pessoa estranha, esquisita. O objetivo aqui é a gente mostrar que nós somos iguais a eles, sendo que a gente fala em Jesus, mas a gente também se veste como eles, canta como eles. Meus irmãos, o nosso objetivo é mostrar que nós somos diferentes. Porque se a gente parecer com eles, eles vão dizer: ih, rapaz, você não tem nada a me oferecer não, tudo que ele tem eu já tenho. E tem até melhor. Eles querem imitar os cantores da gente, mas os cantores da gente cantam melhor do que o deles. Querem fazer, aí eu vou para os católicos carismáticos, o aleluia no carnaval, que é carnaval também.
Mas nós fazemos carnaval melhor do que o deles. É preciso que as pessoas vejam que nós somos diferentes e digam o que é que esse povo tem. O que é que tem aí com esse povo? Que esse povo não quer fazer as coisas que a gente faz, só quer saber de glorificar a Deus, se veste dessa maneira. Meus irmãos, dizem os historiadores que uma das coisas que mais levou gente à conversão nos primórdios do cristianismo foi a curiosidade. As pessoas, que povo é esse? Que povo diferente? Que manias esquisitas. Eu li cartas de senadores, políticos importantes da época do cristianismo do século II e III, essas cartas eram um dizendo para o outro, é um povo teimoso, um povo esquisito, que se recusa a dizer que César é o Senhor. Que bobagem é essa? Por que não diz logo e vai adorar o Deus dele? Mas é insistente, é um povo ranzino, um povo teimoso, um povo assim, que povo esquisito. Tinha gente até que ficava cogitando coisas. Será que na hora que eles vão passear, eles vão comer o menino, sacrificam o menino e come? Eles chamam uns os outros de irmão. Será que eles lá praticam relação incestuosa? E as pessoas iam por curiosidade, eu quero ver como é que é esse negócio. E meus irmãos, quando viam, ficavam maravilhadas. É igual um testemunho que eu me lembro que eu ouvi quando eu tinha uns 16, 17 anos. Era a época que o Pentecoste ardia nessa cidade. E tinha uma Assembleia de Deus ali perto do trilho da Pareton e Tomás. Era a Assembleia de Deus de Nova Aldeota. E tinha uma igreja tradicional próxima. E naquele tempo a Assembleia de Deus tinha cultos de doutrina que fechava as portas. O culto de doutrina era com portas fechadas. E meus irmãos, a glória descia naquela igrejinha, o fogo ardia e era um barulhão maior do mundo. E o irmãozinho da igreja tradicional voltava e ficava curioso com aquele barulho. O que é que eles estão fazendo aí dentro? Que barulho é esse? Glória a Deus e aleluia. E todo dia ele passava lá, saía da igreja dele, fria, via aquele barulho. O que é isso? E um dia ele viu que a janela estava um pouquinho aberta. E ele abriu e colocou a cabeça dentro e olhou aquilo ali, tudo, a glória de Deus descendo. E ele foi batizado no Espírito Santo e começou a falar em língua estranha para a glória de Deus. É assim que tem que ser, irmãos. O povo tem que se perguntar, o que é que tem ali? Que povo é esse? Este é o povo que vai morar no céu! Aleluia! Tem que nascer de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E a música é nova, irmãos. Olha como a música é nova. Vamos ver aí o que a Bíblia Sagrada diz no Salmo 40. Salmo 40, do 1 ao 3, diz assim: Salmo 40, do 1 ao 3, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, aleluia, e firmou os meus passos. Que mudança, que transformação, um novo nascimento. Mas veja o versículo 3, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O crente tem um novo cântico, o crente tem uma nova música, um novo hino ao Senhor. Seus hábitos musicais são diferentes. A lei, irmãos, instituída por Moisés, ela não tinha parte de música. Eles adoravam a Deus através dos sacrifícios. Foi a partir de Davi que entrou o lado musical no culto. Embora isso não queira dizer que o pessoal não cantava, nós sabemos que quando o Mar Vermelho se abriu e o exército de Faraó não passou, de Israel passou, Miriam cantou com tamborins e dançou. E a Bíblia fala também que Moisés cantou o cântico de Moisés, mas não fazia parte do culto lá no templo. Eles cantavam fora, celebrando. O culto era só sacrificial, ritualístico, cerimonial, no começo, até Davi.
Os profetas, na época, aprovaram que Davi levasse instrumentos musicais para o culto, para louvor a Deus. Mas o culto inicialmente era sacrificial. Isso mostra, irmãos, que a Bíblia nunca faz da musicalidade o centro do culto. O centro do culto são os motivos, são as razões de adorar. Alguém diz, pastor, Miriam dançou quando o mar vermelho se abriu? Dançou. E pode dançar, pastor? Bem, se o mar vermelho se abrir, até eu danço. O problema hoje não é dançar, é o motivo pelo qual se dança. A pessoa dança por causa do ritmo da música, que provoca os passos. Antes de se cantar, quando está só nos instrumentos, já tem gente indo para lá e para cá. É o som do ritmo. Ele não tem um motivo específico, é um hábito. E geralmente é uma dança carnal, com a cintura indo para lá e para cá, com roupas inadequadas. Quando Miriam, irmãos, dançou, ela não precisou de música, não. Ela não dançou para tocar os tamborins, ela tocou os tamborins para acompanhar a dança dela. Ela dançaria com tamborim ou sem tamborim, com música ou sem música. Ela saiu, foi pulando de alegria. E quem não faria isso, irmãos, vendo o mar se abrir, você passando, depois o inimigo vindo, e o mar se fechando, era glorioso demais. Davi dançou, mas a Bíblia não fala que Davi dançava todo dia. Mas depois que a arca do Senhor foi levada pelos inimigos filisteus, passou muito tempo lá, e Davi, com muito esforço, conseguiu trazer a arca de volta. Quando a arca chegou, irmãos, tinha parado o culto em Israel, porque sem a arca não havia o culto, a glória de Israel tinha se ido. Quando a arca voltou, era o retorno do culto, era o retorno da presença de Deus, simbolicamente era o retorno de tudo que acompanhava a arca no pacto com Deus, e Davi explodiu. Davi começou a dançar, não com música, sem música. A Bíblia diz que ele saltava, ele girava. Ele disse, eu dancei perante o Senhor com todas as minhas forças. Teve um outro que dançou e não tinha música também. E era bem pequenininho, João Batista, no ventre da mãe dele. Quando Maria foi visitar a sua mãe com Jesus no seu ventre, e o Joãozinho lá na barriga da mãe dele sentiu a presença de Jesus no ventre de Maria, a Bíblia diz que ele saltou lá dentro. E a mãe dele foi cheia do Espírito Santo. Teve também um coxo que há muito tempo ficava na porta do templo aleijado. Numa vida miserável, Pedro e João saíram do templo, eles disseram, ele disse, dá-me uma esmola. E eles disseram, não temos ouro nem prata. Eles não eram da igreja da prosperidade, nem da Universal, não. Naquele dia não tinha dinheiro, não, irmãos. Mas eles disseram, o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que o homem entrou no templo saltando e louvando a Deus. Todas as vezes que a Bíblia fala que alguém dançou, teve um grande acontecimento, uma cura, um mar que se abriu, uma arca que voltou. É diferente dessa coisa leviana e carnal que está acontecendo ao nosso redor, com dançarinas profissionais, com dança ensaiada até. Isso é uma blasfêmia, uma abominação, irmãos. É um teatralismo carnal, exibicionismo humano. Na época de Davi entraram os instrumentos. Quero vos dizer uma coisa. Quando nós lemos o livro de Salmos, há uma exorbitância de instrumentos no culto. Muita gente usa os salmos como pretexto para encher a igreja de instrumento. É instrumento que não acaba mais. Nós não podemos fazer isso. O Velho Testamento era um período em que os homens ainda não tinham tido a vivificação espiritual. Por serem espiritualmente mortos ainda, porque nós somos vivificados juntamente com Cristo por uma coparticipação na sua ressurreição, mas por eles estarem naquela situação ainda espiritualmente incompleta, eles precisavam de estímulos vindo de fora para adorar.
Então a razão de tantos auxílios era a pobreza espiritual deles. Ah, pastor, eu vou para aquela igreja ali, que é lá que tem muito instrumento, muitas vozes, muita coisa musical. Aqui na Moriá é muito simples. Nada, irmãos, contra o instrumento em si. Mas a nossa simplicidade é porque a gente não precisa tanto de instrumento. De maneira nenhuma precisamos, em certo sentido, nem precisamos. Os puritanos não precisaram, os cristãos na igreja primitiva não tinham instrumentos. Precisa de muito instrumento quem está morto espiritualmente. Tem igreja por aí, irmãos, que é instrumento, é muita coisa e tal, mas deixa faltar energia que o culto morre. Morre. É uma alegria, é uma movimentação, faltou energia. Pronto, morreu. Todo mundo tem vontade de ir para casa, todo mundo começa a olhar para o relógio para ir embora. Aqui não, irmãos, aqui pode não ter órgão, pode não ter nada, pode faltar energia, nós vamos louvar a Deus, dar glória a Deus e aleluia, porque nós nos alegramos, é no Senhor! É no Senhor. Por isso que Jesus disse à mulher samaritana, a mulher disse, onde é que a gente deve adorar? É lá no templo. O templo tinha as belezas do templo, todos aqueles estímulos para adorar. Ela disse, é aqui como os samaritanos nesse monte, se inspirando, olhando pela natureza e tal. Jesus disse, é chegada a hora e agora é que o estímulo não vem de fora. Nem vem da visão do templo, ou dos auxílios que o templo proporciona, que são físicos, nem da visão paisagística da natureza, mas agora o verdadeiro adorador é aquele que adora de dentro. O estímulo vem de dentro, em espírito, é o espiritualmente vivo, ele não precisa de recurso de fora, vem de dentro, em espírito e em verdade. Efésios 5, 18, 19, não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia, esse é o melhor motivo para adorar, é ficar cheio do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com hinos, com salmos, com cânticos espirituais. Aí o espiritual, o último adjetivo, se aplica a todos os substantivos. Então é enchei-vos do Espírito, falando entre vós com hinos espirituais, salmos espirituais, cânticos espirituais. E se tem o espiritual é porque tem o carnal. Mas nós temos que ficar cheio do Espírito para cantar o espiritual. Falando entre vós. O motivo vem de dentro, irmãos. De dentro. Por isso que lá em Efésios diz, salmodiando ao Senhor no vosso coração. É dentro. Colossenses 3,16 também fala que nós temos que adorar, salmodiar a Deus no nosso coração. Instrumentos musicais eram algo caro no início. A igreja primitiva não tinha instrumentos. Não se menciona instrumentos musicais. Não que sejam proibidos, mas que sejam dispensáveis. Porque o louvor deve vir de dentro. Em eventos públicos, nós às vezes nos socorremos de mais instrumentos, para que as vozes se afinem pelo som dos instrumentos. No ambiente fechado, nós não necessitamos tanto de instrumentos. E de certa maneira, para a nossa espiritualidade, nós não precisamos de instrumento algum. Em Hebreus 13:15, a Bíblia diz que o sacrifício no Novo Testamento são os frutos dos nossos lábios. É o louvor a Deus. E aqui eu digo-vos uma coisa, numa apresentação musical, eu não me oponho a que alguém use uma flauta, ou aqueles outros instrumentos de sopro. Mas no culto, ele não é apropriado, porque aquele que está tocando não pode estar cantando. E a Bíblia diz, falando entre vós. O fruto dos nossos lábios é o sacrifício que o Senhor quer. Deus quer que a gente cante, que a gente louve, que a gente adore, que a gente fale, irmãos. Deus não quer que nós simplesmente mostremos o talento de soprar, de dedilhar. Deus quer que nós entoemos cânticos de louvor a Ele. Eu sei que o Novo Testamento não se oporia de modo absoluto a instrumento, porque em Apocalipse 15, os que estão no céu são retratados com harpas. Apocalipse 15,
2 e 3. E vi como um mar de vidro misturado com fogo. Eu gosto dessa palavra. Porque mar é movimento. E uma coisa cristalizada, um vidro, é uma coisa parada, né? No céu tem um mar de vidro. Como é que pode um mar de vidro? É um movimento repousante, ou um repouso em movimento. Você sente paz e tem movimento. O rock é movimento sem paz. O silêncio é paz sem movimento. Mas aqui tem um movimento repousante e um repouso em movimento. E tem fogo nele. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, do Velho e do Novo Testamento, dizendo: grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Também Apocalipse 14, 1 a 3, que eu não vou ler, fala dos 144 mil com harpas. Mas note, irmãos, o céu retrata figurativamente instrumentos, mas harpas. Ninguém canta rock com harpa. Tem música que não dá para harpa. O que a Bíblia quer mostrar aqui através da harpa, é que tipo de música serve a adoração a Deus. Para nós sabermos, irmãos, sobre o louvor que adora a Deus, eu coloquei aqui alguns princípios para terminar. Primeiro, perguntemo-nos, porque isso não depende da forma, mas é o conteúdo. Qual a nossa motivação? Por que nós estamos cantando e adorando? É porque a música é legal, interessante? É porque há entretenimento? É para a gente ter um show? É para fazer uma apresentação? Ou é realmente para adorar a Deus? Você pensa naquilo que canta? Ou você simplesmente entra no ritmo? Segundo, pergunte se o seu louvor, mesmo havendo instrumentos musicais, independe da presença dos instrumentos. Suponhamos que não houvesse instrumento nenhum. Será que você ia cantar com menos intensidade? Ia louvar a Deus com menos estímulo? Isso mostra se você está adorando a Deus de fato ou não. Terceiro, o louvor da terra deve se sintonizar com o do céu. A Bíblia retrata no céu o louvor com harpas. Um rock, irmãos, não se compatibilizaria com isso. Um samba, nem pensar. Tiago 5,13 diz assim: quem está triste, ore. E quem está contente, cante. A música, o louvor, é para expressar contentamento. Por isso que não pode ser o rock. Porque o rock é a música de revolta, de insatisfação. Está revoltado? Vai cantar rock não, vai orar. Agora quer cantar a Deus uma música que expressa contentamento, satisfação? Então louva ao Senhor. Vamos ver o que a música está agitando em nós. Ela agita o corpo, como o samba. Ela movimenta o corpo instintivamente. Ou ela movimenta o nosso espírito? Judas 19 fala que aqueles que são sensuais não têm o espírito. Aquilo que é para agitar o corpo, irmãos, não é espiritual. Nós temos que adorar a Deus em espírito, porque Deus é espírito, em espírito e em verdade. Aprendamos então o verdadeiro caminho da adoração. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, pedindo-te, Pai, que nesse momento a tua palavra seja aplicada ao coração de cada um. E que nós, ó Pai, tenhamos a visão correta do louvor e da adoração, para te servirmos corretamente. Que sejamos diferentes, ó Pai. Que seguremos, ó meu Deus, os termos da aliança contigo. Que não nos desviemos, ó Pai. Mas que sejamos, ó Deus, um escudo, um paredão
contra o mundanismo que está neste mundo e na cristandade. Em nome de Jesus nos guarda, nós te pedimos. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos.